comum mesmo esse jogo de silêncio, né, que nós chamamos. Que a família, com o intuito mesmo de preservar, né, de proteger o familiar, ele acaba escondendo as informações, né? Então fala para o médico ou até mesmo psicólogo, olha, não fala a respeito disso com ela, porque ela não pode saber, porque senão ela vai ficar triste. E aí é importante nós, enquanto ali o profissional da área, orientar para que é importante falar a respeito dessa dor, né? Essa tristeza, ela precisa ser trazida e até mesmo validada, né? Que você colocou assim, que também infelizmente eu digo que é muito comum acontecer, às vezes uma dor no corpo, né, pode ser um sinal. É claro que a gente não está falando aqui que se você sentir dor no estômago é porque você vai estar com câncer do estômago, não é isso. Mas realmente está sentindo algo, vá procurar esse médico. Por quê? É comum a pessoa sente alguma coisa e aí um familiar ou alguém que está próximo fala assim, não, isso não é nada, ou isso é frescura. Ou como a gente estava conversando antes também, né? A pessoa está no tratamento, ela não quer tomar uma água, não quer se alimentar e o familiar vai criticar, vai cobrar mais porque tem que se alimentar, tem que fazer o tratamento certo. Então, respeitar esse tempo da pessoa também é muito importante, né? Invalidar, né, o que a pessoa está sentindo. Exato. Não pode... E também esse tempo, né, que quando você estava colocando assim, de que ela precisa retomar a vida, né, e enxergar que ela não é um câncer. A gente tem que, enquanto psicólogo, fortalecer esse eu, fortalecer o ego da pessoa, no sentido para ela dar continuidade naquilo que ela estava fazendo antes. E aí, pensando na mulher, nesse papel que já é da natureza de cuidar dos outros, a gente onde acaba deixando de lado o seu autocuidado, né? E aí, como orientar a família, orientar até mesmo os relacionamentos interpessoais, de como chegar, de como estar ali mais presente da pessoa, né, que está com câncer. Como que a psicologia pode contribuir nisso? Então, a gente sempre orienta, como você falou assim, a pessoa não é o câncer, né? O câncer é a doença, ela é uma pessoa, ela está passando pelo câncer. Não pode focar só na doença, porque senão o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ficar mais depressivo. Nada pode, né? Mais comorbidades vão surgir e as dores vão se potencializar, porque muitas vezes nem é da doença, né? É emocional, né? Então, né? Aí são até taxadas de poliqueixosas porque sentem muitas dores e às vezes é emocional, né? De tanta cobrança que existe, né? Então a gente orienta sempre assim, não precisa se falar o tempo inteiro da doença, né? Tá numa reunião em casa, de família, no dia a dia, os assuntos que sejam como se a doença não existisse, né? É como se não tivesse aquela doença ali, né? Falar de coisas aleatórias, o que se falava antes. Se o paciente, né, insistir em falar, você deixar ele falar, você ouvir, né? Ouvir, nunca ficar falando assim, mas isso vai passar logo, você vai conseguir, vai passar rápido, porque para quem está vivenciando, é uma eternidade aquilo. Aquele passar rápido não existe, porque ele está vivenciando. Então, a gente acolhe, a gente ouve. É a mesma coisa uma pessoa que está em luto. Perde alguém, né, um ente querido, ele repete, e você ouve, né? A mesma coisa com pessoas idosas, eles não têm a mania de repetir histórias, você ouve, você não fica falando assim, você já me contou isso, você já me contou isso. E com a família, a mesma coisa, né? Não ficar só, o assunto ser só câncer, né, com pessoa foi assim, sobre câncer. Não, né? Fale outras coisas, converse outras coisas. Se o paciente quiser falar sobre aquilo, aí sim, né? Senão, não ficar perguntando, né? Falando sobre câncer, outras histórias. É isso que a gente orienta para a família, não é? Qual é a importância dessa rede de apoio no tratamento do câncer, Val? A rede de apoio é fundamental. É assim, de uma importância única.
a mulher que tem uma rede de apoio, né, satisfatória para ela, né, porque tem muita gente que tem rede de apoio, mas não é satisfatório, né? Então, essa mulher que tem essa rede de apoio que é satisfatório, é assim, a evolução dela no tratamento, mesmo sendo curativo ou não, mesmo sendo só um tratamento paliativo, o humor dela é outro, a tolerância dela é outra, menos irritabilidade, né? Ela tem mais valorização nos momentos que ela está vivendo, porque ela não sente que ela está sozinha, né? Ela sente que ela é querida, que ela é amada, que ela faz a diferença, né? Então, a rede de apoio é a equipe hospitalar, a família, né? Amigos, e também é muito importante aquela mulher que se insere nessas redes de apoio, nesses grupos terapêuticos, né? Porque aqui em Cacoal mesmo tem alguns grupos terapêuticos, né? Tem a Unidas Venceremos, lá em Ji-Paraná, se não me engano, tem as Mulheres de Lenço. Em Rolim de Moura, as Mulheres de Lenço? Ah, tá, para mim que era Ji-Paraná. Então, Paraná tem também. É que a assistente social falou para mim que era de lá, mas existe, né? E são maravilhosas, sim. né? E aí é muito importante, porque nesses grupos de apoio, elas vão olhar uma para a outra e eu ouvi o depoimento e elas vão sentir, poxa, essa mulher sabe o que eu estou sentindo, essa mulher sabe o que eu vivenciei, porque ela também vivenciou, né? E aí, então a rede de apoio engloba tudo, as sessões de psicologia, né, que vai dar suporte de enfrentamento para essa mulher, né, estratégia de enfrentamento, a família, a equipe e essas grupos de mulheres que fazem esses grupos terapêuticos mesmo, entre elas, né? Então, é muito importante. Em relação sobre os amigos, né? Esses relacionamentos interpessoais, seja um namorado, ou a rede de trabalho, um vizinho, como que essa pessoa pode chegar e querer ajudar ou até mesmo compartilhar algo para que realmente evolua no tratamento, né? O que a gente pode falar para contribuir para os relacionamentos interpessoais? Então, nesses relacionamentos interpessoais, como a gente falamos lá atrás, né? É necessário que não seja invasivo, que não seja o tempo inteiro, mas pode oferecer um suporte, né? Aí até aquele jogo de empatia, né? De ter sensibilidade com o outro, né? De chegar, olha, fulano, né? No que você precisar, eu estou aqui, eu estou aqui sempre, eu não fico falando o tempo todo para você não se sentir invadida, mas eu estou aqui para te ajudar, o que for preciso, você me procure, né? Ou sempre eu vou estar aqui, entende? Sem ser invasivo, sem ficar tocando tanto, mas se demonstrar que está ali. Se precisar, eu estou disponível, né? E se precisar, a pessoa tem que estar disponível mesmo, né? Não é só falar. Então, sim, tem que passar isso, né? Exato. Tem que passar isso para a pessoa, essa confiança, essa segurança, que se realmente eu precisar, não foi só palavras, ele vai estar disponível mesmo, né? E o câncer e gênero? Vamos falar um pouquinho também sobre quando o homem, né, tem esse diagnóstico do câncer, quando o homem está em tratamento, porque nós sabemos que também há um tabu do homem cuidar da sua saúde, ele se observar, perceber o próprio corpo e também que o homem não pode sofrer, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte. Como que a psicologia vai norteá-lo, né, e até mesmo auxiliar nesse processo? Então, o homem ele já é um pouquinho mais difícil, né, para ele procurar. Por isso que tem mais índice de mulheres em tratamento do que homem, porque o homem, quando eles chegam a procurar um tratamento médico, já está mais avançado. É mais difícil ver no início, né? E a maior demanda que tem, assim, quando é homem, eles se sentem muito fragilizados, porque geralmente eles são o esteio da casa, né? A parte provedora, né, que precisa estar ali, mantendo a casa. Então, isso é bem devastador para o homem, né? Ele se sente assim,
aquele choque, aquele impacto, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, e tem essa parte mesmo. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar, que isso aí já vem, né, da nossa sociedade patriarcal, da cultura, né, que o homem não pode chorar. Hoje em dia, está se quebrando um pouco mais isso, né? Eles estão se expressando mais, tanto é que nas campanhas de Novembro Azul tem muitos homens. Antes a gente não via essas coisas, agora é muitos mesmo, né? Então estão se conscientizando mais, talvez as informações, as divulgações, né? A mídia que sempre está batendo nesse assunto, né? Então está ficando mais flexível, né? Mas a gente ainda encontra, né, pacientes que acham que não pode, né, sofrer, que não pode chorar, né? E aí a psicologia fazer determinados exames isso, também, né? Tem aquele machismo, né? E aí a psicologia vai trabalhar com esse indivíduo, né? Que ele é um ser humano, né? Que antes de tudo, dele ser homem, ele é uma pessoa, que ele precisa estar bem para ele cuidar da família dele, né? Que ele tem que se cuidar também, que a vida dele é importante, né? Se ele não cuidar, ele não vai poder executar as tarefas deles, né? Que eles tanto sofrem, né? Principalmente os pais de família, que é o que mais sofre, porque não posso trabalhar, e agora como que eu vou fazer, né? Então a gente trabalha bastante com eles nesse sentido, com eles. Eu sei que você já falou, né, a respeito, mas falar um pouquinho sobre as crenças, né, que quando falamos em câncer, a pessoa automaticamente já pensa em morte, né? Então, como que a gente pode quebrar esse tabu e realmente a pessoa procurar um médico quando necessário e se observar, né, se cuidar? Antigamente essas crenças eram mais enraizadas, né? Hoje em dia, então, a gente trabalha com eles e para eles procurar, e a gente diz, o câncer, ele é uma doença grave como qualquer outra doença, né? Se você tem um problema no rim, é uma doença grave. Se você é hipertenso, você não toma remédio, também é uma doença grave, né? Se você tem problema cardiológico, também é uma doença grave. Por que o câncer, sendo grave, você não vai, né, se cuidar, você não vai tratar? Porque o câncer, eles vê como uma sentença de morte por essa cultura lá do passado, né? Estou com câncer, não tem mais jeito, né? Como era o HIV antigamente. Estou com HIV, não tem mais jeito. A gente sabe que hoje a pessoa pode ter HIV que vive, toma os coquetéis, os remédios e vive tranquilamente, né? O câncer é a mesma coisa. Então a gente trabalha, olha, é uma doença que não é fácil, mas se você não cuidar, ela vai evoluir. Aí realmente vai ser, né? Vai se chegar ao óbito, né? Então, mas você cuidando, não, você vive anos, pode ser curativo ou não, né? E se não for curativo, você vai ter melhor qualidade de vida, né? É como uma pessoa que tem diabetes, que é hipertensa, talvez não tem cura, mas ela vai viver com qualidade de vida, né? Então, a gente trabalha essas crenças assim, com os pacientes.